Irmãos, como o Rogério já leu aqui, a paraxá de hoje, nós estamos na quarta paraxá. A paraxá vai errar e apareceu. Como todas são lindas, maravilhosas e nos ensinam muito, essa não seria diferente. E essa fala fortemente de dois personagens, Ló e Abraão, né? Principalmente, mas de um grande personagem que foi Abraão, um grande homem do Eterno, um homem que foi usado pelo Eterno, o homem que soube obedecer às ordens do Eterno. E o importante, eu queria que vocês, à medida que nós fomos compartilhando aqui, fossem prestando bem atenção nos textos que nós estaremos lendo e aproveitando tudo aquilo que Abraão foi para ser exemplo em nossas vidas. Porque o maior exemplo que eu pude observar estudando essa paraxá é a obediência. Ele obedece, ele obedece, ele obedece. Ele obedece, ele obedece, ele obedece. Pois foi mandado para uma terra que ele não tinha noção onde era, não conhecia, teve que romper com sua família, seus amigos. Era um homem de bens, já era um homem rico, então ele poderia se dar ao luxo de ficar ali tranquilamente, tendo uma vida sossegada, o que muitas vezes nós fazemos, ao invés de obedecer. E ele mesmo assim saiu e obedeceu. Ele era de Ur dos Caldeus, né? Como está lá em Gênesis 11, no versículo 31. Os irmãos nem precisam abrir, mas depois vocês podem ler lá. E ele seguiu rumo a uma cidade totalmente desconhecida. E eu me peguei observando se o Eterno hoje chega para mim e fala: vai. Com minha esposa, meus 3 filhos, se eu faria o mesmo. Se eu obedeceria a voz do Eterno, como Abraão obedeceu. Nós não obedecemos, muitas vezes. Muitas são as vezes que nós não obedecemos, porque nós damos mais valor ao que vemos e não ao que ouvimos. Nós damos mais valor ao que vemos e não ao que ouvimos do Eterno. Por isso que já nos foi ensinado aqui que os nossos ouvidos precisam estar atentos a todo momento àquilo que o Eterno quer falar conosco, aquilo que verdadeiramente Ele quer para a nossa vida. Estarmos prontos, preparados para executar exatamente o que Ele quer. E se eu não estiver pronto, se eu não estiver preparado para obedecer, eu não vou obedecer. E eu não obedecendo, eu estou me afastando do Eterno. Que o Eterno tenha misericórdia de mim, de nossas vidas, porque muitas vezes a gente verdadeiramente não obedece. Abraão foi um homem que foi eleito pelo Eterno, como está lá em Gênesis 18, 19. Vamos lá comigo? E o objetivo que ele foi eleito, como está aqui no versículo, foi para dar luz a um povo que através dos atos os seus atos seriam realizados através da justiça e de julgamento. Totalmente contrário do que a gente vai poder ver depois que aconteceu a Sodoma e Gomorra. Foram totalmente destruídas. Gênesis 18, versículo 19 apenas. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Eterno, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Eterno faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Abraão, irmãos, assumiu o querer do Eterno, guardando todas as suas ordens e a sua luz. Como eu disse no começo, ele obedeceu, guardando as suas ordens, guardando aquilo que o Eterno queria para ele e para toda a sua descendência. E ele obedece. E uma prova disso,
de um dos momentos nos quais ele obedece. Vamos lá no capítulo 22. Eu não vou ler o capítulo, eu não vou me prender nessa parte, mas eu não posso deixar de compartilhar com os irmãos. Ele foi provado ali, irmãos, vocês podem ficar olhando aí o capítulo 22, ele foi provado a sacrificar o seu único filho. E ele já sabia que sem Isaac, a promessa que ele havia recebido era totalmente vã. Pode parecer uma coisa assim no primeiro momento totalmente incompreensível, e de fato é. O Eterno havia prometido toda uma nação, toda uma descendência. No capítulo 22 é um momento que já tem o seu filho Isaac, vindo de uma mãe que era estéril e já de idade avançada, assim como Abraão também. E depois de tantas promessas que o Eterno havia dado, ele obedece, sabendo que se o seu filho viesse a ser sacrificado naquele momento, a promessa seria totalmente vã. Mas Elohim sabe de todas as coisas, ele está no controle de tudo. Todo o destino do povo de Israel estava em jogo naquele momento. Ou Abraão obedece a Elohim e sacrifica com seu filho, o futuro do seu povo, ou ele desobedece e não será mais digno de se chamar pai de uma multidão, ou pai de uma nação. Olha que situação que Abraão se encontrava ali, irmãos. Ele havia recebido todas as promessas que ele recebeu de Adonai, que dele sairia uma nação. Para chegar até esse momento, o Eterno já sabia do seu coração, ele era um com o Eterno. E nós vamos observar isso depois. Mas chega num dado momento, o Eterno o prova e vai tirar o único filho, o filho justamente da descendência, aquele que daria a sequência a todo o reino, para que pudesse criar uma nação, a nação de Israel. Que situação! E o que ele faz? Ele se cala e ele obedece. Ele se cala e ele obedece. E o fato ainda é, como eu estava dizendo, e esse fato ele é muito pesado, porque justamente na cabeça de um homem, eu fico imaginando, ele recebe toda uma promessa, vem trabalhando e chega num dado momento, quando ele recebe uma bênção, que é seu filho, ele recebe a ordem para sacrificá-lo. Isso torna muito, provavelmente, tenho certeza que deve ter trazido algum conflito em sua cabeça. Mas ele obedece. E esse fato é muito importante nos dias de hoje, se a gente traz uma relação para agora. Quando nós não entendemos e não sabemos ainda o que o Eterno quer para nossas vidas, nós temos que nos calar, temos que observar, temos que buscar na palavra o que de fato Ele quer para nós. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós colocamos os questionamentos na frente daquilo que eu gosto, do que eu quero, do que eu preciso, ou eu coloco primeiramente o eu, ao invés de estar preocupado com toda uma descendência, estar preocupado com toda uma sequência, ou estar preocupado em que verdadeiramente o que o Eterno quer fazer com a minha vida e o que verdadeiramente o Eterno quer fazer conosco. Aqui ele obedeceu, ele creu no Eterno, mais uma vez ele foi provado, ele foi provado pelo Eterno aqui, e ele obedeceu, ele não titubeou. Nesse momento ele não tentou em momento algum barganhar, como ele fez lá no momento que o Eterno já o havia avisado que destruiria Sodoma e Gomorra. Porque lá, para se fazer a justiça de Adonai, ele fez o quê? Ele foi ao Eterno e falou com o Eterno, se houver tantas 50 pessoas, se houver 40, 30, chegou ao número de 10, e não havia um justo. Quando não havia, o que ele fez? Ele obedeceu e saiu, e assim foi cumprido. Se cumpriu, o que o Eterno havia determinado para aquela cidade. E ele estava ali intercedendo em prol do reino do Eterno, sobre justiça. Que se o Eterno prega justiça, não poderia haver um justo naquela cidade. E naquele momento, eu tenho certeza que ele também se preocupava com o teu sobrinho Ló, que estava ali. Mas no momento que o Eterno falou, e ele chegou a 10, o Eterno falou, não tem nenhum justo aqui. Ele deve ter pensado, verdadeiramente nem Ló é justo nas suas atitudes. E ele se retira, e assim acontece. Mas pela misericórdia dele, nós vamos ver que Ló foi salvo. Misericórdia do Eterno, e por intercessão de Abraão. Ele precisa, irmãos, Abraão triunfa, no mesmo instante que ele precisa, e no mesmo instante que ele triunfa, ele precisa renunciar a tudo, não desobedecer,
pois está ligado a Adonai por um pacto, mesmo que lhe pareça incompreensível. Como ele estava ligado a Adonai por um pacto, ele não podia fazer diferente. Ele precisava se entregar e obedecer, e assim se cumprir a vontade do Eterno, e não a vontade de Abraão. Primeiramente a vontade do Eterno, mesmo ele olhando para seu filho com todo amor, mesmo ele lembrando de tudo aquilo que o Eterno já o havia prometido lá atrás, ele, ao mesmo tempo que triunfa, ele precisa renunciar. Porque, como eu já disse, se Isaac fosse sacrificado, a promessa que o Eterno havia dado a ele seria totalmente vã. Mas também, se ele desobedece e não sacrifica, ele não seria digno de ser chamado como ele é hoje, chamado pai da multidão. E isso, irmão, é exatamente o que o Eterno esperava de Abraão. Exatamente, Abraão corresponde de acordo com o que o Eterno esperava dele. Ele seguiu, ele obedeceu, ele teve sua prudência, ele teve a sabedoria, ele soube se calar no momento que devia, ele refletiu, e ele foi e obedeceu junto com seu filho. Sobe, seu filho também quieto, em dado momento pergunta: cadê o cordeiro? Que é natural, qualquer um no lugar dele perguntaria a mesma coisa. Estamos indo para um sacrifício, cadê o cordeiro? É natural, mas mesmo assim, quando o Abraão fala com ele, Elohim proverá, ele também obedece. Ele obedece por quê? Porque ele era o filho da promessa dada a Abraão. E ali o Eterno também estava vendo o seu coração a respeito da obediência. E ele obedece, fica quieto. Imagine a situação, irmãos. Colocar o nosso filho deitado e ter que sacrificá-lo, o único da promessa. E do outro lado, o próprio filho, deitar, ficar quietinho para ser sacrificado. Isso é muito forte. A gente lê essas coisas aqui e não percebe a profundidade que tem nas palavras do Eterno através da sua palavra. E no capítulo 22, 11, versículo 11, o anjo fala: o anjo do Eterno, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele. Mais uma vez Abraão responde: eis-me aqui. E o curioso, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não tenho conhecimento para isso, sobre a guimatria do número 3, é que nesse capítulo, por 3 vezes, ele fala: eis-me aqui. Depois os irmãos leem todo o texto. Por 3 vezes ele fala: eis-me aqui. E por 3 vezes ele menciona: vamos juntos. O 3 aqui está falando da urgência, a rapidez de uma ação, porque se Abraão não entrasse no tempo do Eterno nesse momento, 3 vezes que ele fala com ele, e ele responde: eis-me aqui, para fazer aquilo que Adonai estava mandando, é por causa do tempo que havia expirado. Sim. Expirou o tempo, nós perdemos no reino do Espírito. Então quem está numa responsabilidade desse nível aqui, dessa envergadura, não tem condições de... Não pode. Não pode. Ele está pronto a qualquer coisa com Adonai. Sim. E o interessante, que mesmo ele dizendo, o Eterno, ele é chamado, ele diz: eis-me aqui. Ou seja, eu estou aqui, estou pronto. Ele obedece. Mas no mesmo tempo, quando ele é perguntado pelos teus servos ou pelo próprio filho, ele comenta: juntos iremos. Ele não diz: eu vou, eu farei. Ele diz: nós juntos faremos, nós juntos iremos. Ele e o filho, exatamente, ele e o filho. Juntos iremos. E por 3 vezes também ele diz isso. E quando a gente segue, se nós observarmos o versículo 15 até o versículo 19, por favor, Leomar, você podia ler para a gente, por favor? Gênesis capítulo 22, versículo 15 ao 19. Amém. Gênesis 22, versículo 15. Então o anjo do Eterno bradou a Abraão pela 2ª vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Eterno,
porque fizeste isso, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou aos seus servos, e levantando-se foram juntos a Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Amém, amém. Irmãos, aqui quando a gente observa a leitura desse texto, a bênção possui uma causa aqui. E essa causa é a obediência de Abraão às ordens do Eterno. Essa é a causa da bênção. E ela também nos traz 3 efeitos, ou seja, tem a causa, que é a obediência de Abraão às ordens do Eterno, e gera 3 efeitos. Um dos efeitos é uma numerosa progenitura, o que dele sairia uma numerosa descendência. A vitória sobre os inimigos é o segundo. E o terceiro, o reconhecimento das nações pelos benefícios recebidos graças à intercessão de Abraão e de sua descendência. Urgência, pastora. Urgência novamente, com 3 aqui. Irmãos, dito isto a respeito desse homem, que verdadeiramente é um homem que nós devemos pegar muitos exemplos dele, principalmente no quesito obediência, respeito ao que o Eterno determina, respeito às determinações do qual ele ouve de Adonai, um homem que está atento quando é chamado lá na cidade dele, ele já fala também, eis-me aqui, e obedece. Ele não pergunta quem está falando, quem és tu, ele não questiona, ele ouve a voz e obedece. Um homem que verdadeiramente nos traz grandes exemplos. Eu criei com vocês a Gênesis 18, do versículo 1 até o versículo 16. Porque eu quero observar com os irmãos agora alguns pontos bem interessantes que nós vamos estar lendo, do versículo 1 até o versículo 16. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que o Leomar vai ler para a gente, tentando buscar o máximo de detalhes possível no que está sendo lido. E depois, Leomar, você pode ir para Gênesis 19, de 1 a 23. Tá? Nós vamos ler 18, do 1 ao 16, e depois 19, 1 a 23. Amém? Amém. Depois apareceu o Eterno a Abraão nos carvalhais de Mane, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantou Abraão os olhos e olhou e viu 3 homens em pé na porta da frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Disse ele: Adonai meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Trago agora um pouco d'água e lavá-los os pés e repousai debaixo desta árvore. Darei um bocado de pão para que possais refazer as vossas forças, e depois passareis adiante, visto que chegaste até o vosso servo. Responderam: faze como disseste. Abraão apressou-se em ir ter com Sara na tenda e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Então ele correu ao rebanho, tomou um bezerro tenro e deu ao seu criado, que apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o bezerro que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, ficando ele em pé ao lado deles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente tornarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, que estava atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Disse o Eterno a Abraão: por que riu Sara, dizendo: é verdade que darei ainda à luz, sendo velha?
Há, acaso, alguma coisa demasiadamente difícil para o Eterno? Ao tempo determinado, daqui a 1 ano, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Levantando-se aqueles homens, dali olharam para a direção de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Amém. Observem aqui, irmão, a riqueza dos detalhes que eu vou mencionar logo depois. E ele aqui é falado que um ciclo depois estaria retornando e ela teria o seu filho. Vamos lá no 19, Léo, por favor. Do 1 ao 23. À tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se para os receber, e prostrou-se com o rosto em terra. Disse ele: meus senhores, entrai, peço-vos, na casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis, e ireis verei o vosso caminho. Responderam eles: não, antes na rua passaremos a noite. Mas Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram na sua casa. Ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães asmos, e eles comeram. Entretanto, antes de se deitar-se, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados. Chamaram a Ló e lhe perguntaram: onde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Traz-os para cá, a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos lá trarei para fora, e lhes farei como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, pois se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: este indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar, e pretende ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, isto é, contra Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo a mão, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. Então feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que cessaram a procurar a porta. Disseram aqueles homens a Ló: tens mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quantos têm nessa cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Eterno, e o Eterno vos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e disse a seus genros, que haviam de casar com suas filhas: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Eterno há de destruir a cidade. Porém, ele pareceu aos seus genros como quem estava gracejando. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças em injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão de sua mulher e pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe misericordioso o Eterno, e os tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os tirado fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda essa planície, escapa-te para os montes, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, meu senhor. O seu servo achou graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, a fim de fazer-te salvando minha vida. Mas não posso escapar-me para os montes, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis ali perto uma cidade, para a qual eu possa fugir. É pequena, permite que eu escape para lá, e viverá a minha alma. Disse-lhe: porquanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que falaste. Apressa-te, escape para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiver ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra,
quando Ló entrou em Zoar. Amém. O texto é um pouco longo quando Isso, você leu. você percebeu aqui que são 3 vezes que os anjos falam com ele? Eu ia falar exatamente, Essa pastora. tríplice aqui, repetição de adjuração, eles estão exigindo de Ló que Sim. se apresente a Adonai. Amém. É isso que eles estão exigindo dele. Se apresente a Adonai, Dando mais uma oportunidade a ele. dando a ele mais uma oportunidade. Então é uma pressa, né? Se apresente. Sim, exato. A mesma urgência. Mesmo A gente. mesma urgência. E lendo um texto e lendo outro, esses dois personagens, tanto Abraão quanto Ló, eu queria que vocês observassem o seguinte: as atitudes que cada um tem perante aos fatos que acontecem aqui. Quando nós vemos o início do texto, lá no capítulo 18, quando se fala de Abraão, menciona que ele está sentado à porta. Em algumas outras traduções diz na abertura da tenda. Ló também está sentado à porta de Sodoma. Abraão vê 3 homens. 3 homens. Ló vê 2. A primeira diferença que nós observamos é essa. Ele vê 3 e Ló vê 2. Qual a atitude de Abraão nesse momento? Ele corre ao encontro daqueles que estavam vindo, dos homens que ele ouviu. Ló se levanta. Abraão corre, Ló se levanta. Depois Abraão prostra-se em sinal de submissão e Ló, somente depois que levantou, também se prostra. Percebam, e eu vou explicar a diferença da atitude de um e de outro, como é completamente diferente. Como é completamente diferente. Depois, Abraão fala o quê? Em primeiro, lavai os pés. Primeira coisa que ele fala, traga água, lavai os pés. Ló não. Ló fala, insiste que eles entrem à casa. E somente depois que ele comenta sobre a lavagem dos pés. A delicadeza de Ló aqui, que é muito menor que a de Abraão, se explica pela diferença dos dois, de caráter dos dois, tá? E também pelo local onde Ló vivia, Sodoma, que era uma cidade completamente corrupta, completamente contaminada. E eu estudando, os estudiosos dizem o seguinte, que os hóspedes só aceitavam o convite quando os ritos os asseguravam da sinceridade e qualidade que foi feito. Exato. A hospitalidade, eles só aceitavam quando os ritos o asseguravam da sinceridade e da qualidade de que era feito. Lendo o texto, a gente vê claramente a diferença nas atitudes, nos ritos de Abraão e de Ló. A gente claramente vê o caráter de um, claramente vê o caráter do outro. Com Abraão, pela forma como ele age, né, como eu falei, fica clara a hospitalidade sincera. Logo eles aceitam e só falam para ele, façai como diz. Simplesmente isso, nada mais. Já com Ló insiste, quer ir embora, eles não querem. Eles querem ir embora. E Ló insiste. Exato, eles querem passar na rua. E não querem entrar. Mas de tanto ele insistir, eles acabam aceitando. Esses pequenos detalhes fazem uma diferença muito grande no caráter. Muito grande. Muito grande. Como eu havia dito. E quando a gente observa um outro ponto interessante, perdão que me veio algo à mente, quando Ló enxerga 3, irmão do céu, me arrepio só de lembrar. Abraão, obrigado. Abraão enxerga 3 e ele faz tudo conforme precisava ser feito, com sinceridade, seguindo os procedimentos, os ritos corretos de hospitalidade. Ele enxerga 3 e esses 3 vêm e vêm anunciar o que para eles, irmãos? E vem anunciar a vida, o nascimento de um filho, que é Isaac. A descendência dele, ou seja, vida. Vem anunciar vida. Os 3 perguntam, onde está Sara? Mas só um diz,
que dele sairá o filho. Os três perguntam: onde está Sara? Mas só um diz e fala que de ti terá um filho. Quer falar, Léo? E o interessante que quando Abraão sobe, acompanha esses três, quando chega a Ló, somente dois. Enquanto três traziam a informação, traziam vida, traziam a informação do nascimento de um filho, quando vão a Ló, eles vão para anunciar o quê? Morte. Uma intimação, obrigado, pastora. Vão levar uma intimação, exatamente, para a execução de uma ordem do Eterno. Judicial completamente, para ser feita a justiça. O julgamento já tinha sido feito, e sob justiça, e ali seria destruído toda a cidade. Por aqui a gente também já observa a diferença. Para um veio o anúncio de vida, da descendência, da continuidade da descendência dele, e para o outro o cancelamento total ali. E a diferença é muito interessante, porque de Abraão sai Isaac, e de Isaac sai Jacó, pois é mudado o nome para Israel, e assim tem toda a nação, como é lido, nós já lemos em outros momentos quando estudamos. E com Ló não, além da destruição do que aconteceu ali, ele, como a pastora explicou muito bem, ele é lerdo, ele é lento, ele não ouve, ele não quer obedecer, porque naquele momento ele deixa passar o tempo, porque está de olho nos seus bens, nas suas coisas, provavelmente ali, e perde a esposa no caminho, porque ela olha para trás, não obedece, ela acaba perdendo a vida ali também, e ele vai com as duas filhas. Ele não crê, tanto não crê, que ele usa de uma atitude, que eu vou mencionar um pouco mais à frente, que o que vai sair da descendência de Ló? Os moabitas, os amonitas, que são frutos de quê? De incesto, que era condenado pelo Eterno, porque ele vai para a montanha, ele foge, ele passa por Zoar, mas vai para a montanha, habita ali, suas filhas dão vinho a ele, ele fica embriagado, não percebe, elas acabam tendo atos de incesto, e dali nascem dois filhos. Um é Benjamim e o outro não me lembro o nome. Moabe, obrigado. Moabe, e o outro é Benjamim. Você lembrou e traz à nossa memória uma questão muito interessante, que é a questão sacerdotal. Sim. Abraão tem uma postura sacerdotal e Ló tem outra postura sacerdotal. Sim. Você vai ver que a descendência que Abraão vai gerar tem por obrigação manter-se a postura de Abraão, filho de Abraão, Mas Ló não vai conseguir manter, porque ele não tem postura sacerdotal digna de obediência. Você vê que ele vai ter dificuldade com a sua própria esposa, ele vai ter dificuldade depois com a geração que vai sair dele. Sim. Então a postura sacerdotal vai atingir principalmente a uma descendência. Por isso que Abraão, quando os anjos chegam ali, dá logo a notícia que dele viria uma descendência. Ele garante para Abraão, através dessa obediência que você está nos ensinando, uma descendência, mas Ló não consegue garantir uma qualidade de descendência. Sim. Por causa da sua postura sacerdotal de não obedecer à voz do Eterno. Isso. E algo que me impressiona é que Ló, desde quando Abraão saiu de Ur, Ló veio na carona das bênçãos de Abraão. Ele veio junto, ele era sobrinho, e ele foi próspero, ele foi abençoado por conta de Abraão. Ou seja, ele vivenciou tudo que o Eterno fez a Abraão. Ele vivenciou, estando do lado ali o tempo todo, mas o seu coração não conseguiu, ele não conseguiu circuncidar-se e se libertar daquelas coisas que ele mais gostava. Ele não conseguiu, mesmo estando ao lado, vendo exemplos positivos, vivenciando no dia a dia, ele não conseguiu ouvir e ver de fato o que poderia ter como um futuro junto ao Eterno. Os exegetas ensinam que Abraão ele era rico devido à abundância que Adonai estabeleceu para ele, Ló não, Ló foi rico porque ele firmou a sua confiança em Abraão. Sim, amém. E aí, irmão, tem um ponto muito interessante que já nos foi ensinado, eu não me recordo sinceramente se foi no Shaharit, se foi no estudo, sobre o ato de lavar os pés. O ato de lavar os pés. No primeiro momento, a gente imagina o quê? O pé deles estavam, obviamente, que sujo, porque eles andavam de sandálias, é normal, na terra. Então, os pés, sim, de fato, estavam sujos. Então, era
de costume também lavar os pés para que ficassem limpos depois de uma viagem, de um caminhar. Mas aqui tem um significado muito mais profundo, muito mais profundo. Se vocês observarem na Haftarah, que está em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, que eu não vou lá ler, ali com o profeta Eliseu, quando ele anuncia que aquela sunamita teria um filho, e ela não tinha, e que ela viria a ter um filho, porque ela, de coração puro, tranquilo, sempre esteve disposta ali, preparou um quarto para ele, pediu ao seu marido, né? Preparou um quarto, no quarto colocou uma cama, uma mesa e lamparina, preparou todo o ambiente para que toda vez que ele passasse por ali, tinha hospitalidade, pastora, com qualidade, com sinceridade no coração. Então Eliseu passava ali e se sentia o quê? Seguro daquela hospitalidade, se sentia muito tranquilo, ele se repousava naquele local, ao ponto que ele pega e fala: o que faremos por ti? O que posso eu fazer por ti? Porque tu é sempre hospitaleira comigo, tu sempre está nos auxiliando, nos ajuda, enfim. E ela diz nada, e Geazi fala que ela não tem um filho, e Eliseu pega e fala: não, então avisa que ela vai ter um filho. Um ano. Novamente um ciclo, pastora. Novamente um ciclo. Novamente um ciclo. Novamente um ciclo. E ela tem um filho, de fato, tem um filho. O que acontece? O filho passa mal com o pai, que estava no campo. O pai pede para levar junto à mãe, e o filho vem a morrer nos braços da mãe. A mãe pega, o coloca na cama que ela havia preparado para Eliseu, onde ele se repousava, fecha tudo, pede ao seu marido alguns servos para acompanhá-la e diz que vai ao profeta. Ele pergunta: o que vai fazer você com o profeta? E ela: não se preocupe. E interessante nisso que o marido escutou, pastora. Ele obedeceu. Ele ficou quieto. O texto, exato, e ele ficou quieto. Ele simplesmente ouviu e ela falou: não se preocupe. Ele ficou quieto e ela foi. Chegando lá, qual a primeira atitude que ela faz? Exato, aos pés, se prostra aos pés, se prostra aos pés. O ato de lavar os pés, se prostrar aos pés, irmãos, é uma introdução ao reino que se confirma, no caso de Abraão, com o anúncio do milagre, Isaac, e assim, ao se tornarem um, dar sequência à promessa de Adonai. Repete para nós isso aí, mais. O ato de lavar os pés é uma introdução ao reino que se confirma com o anúncio de um milagre, de Isaac, e assim, ao se tornarem um, dar sequência à promessa de Adonai. Agora a gente começa a entender Yeshua, né? Exato, por isso que nós vamos a João 13, obrigado, já me ajudou no gancho, né? João capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 20. Porque eu não posso ter parte no reino do Eterno se eu não sou um com Ele. Amém. Não adianta, eu não posso ser um com o reino para proclamar o seu nome se eu não sou um, se eu não tenho adesão, como o Leomar explicou aqui no estudo passado. Se eu não sou um com o Eterno, se eu não estou ligado com Ele em entendimento, eu não sou digno nem de anunciar o seu nome. João capítulo 13, Carmen. Leomar, você lê do versículo 1 até o versículo 20, por favor? João 13, isso, versículo 1 ao 20. Antes da festa de Páscoa, sabendo Yeshua que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus, e estava no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Yeshua, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Elohim e ia para Elohim, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se Simão Pedro, que lhe disse: Adão, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Yeshua: o que eu faço não sabes agora,
mas o compreenderá depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Yeshua: se eu não lavar, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Adão, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Yeshua: aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés. No mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia que o que havia de trair. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Tendo terminado de lavar os pés do discípulo, Yeshua retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre, e o eterno, mestre e senhor. E dizeis: bem, pois eu sou. Ora, se eu sou o Adão e mestre, vos lavei os pés. Vós deveis também lavar os pés um dos outros. Eu vos dei o exemplo, para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora sabeis estas coisas. Em marcha sois, se os fizerdes. Não falo de todos vós. Eu conheço os que escolhi, mas isso é para que se cumpra a Escritura. E que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isso agora, antes que aconteça, que enquanto acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, todo aquele que receber o que eu enviar, a mim me recebe. E aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Amém, amém. Aqui nós vemos a mesma coisa, irmãos. Yeshua fazendo o quê? Lavando os pés dele, os introduzindo ao reino. Para quê? Para que depois da sua morte e ressurreição, os discípulos dessem continuidade a tudo. É um ato impressionante, muito lindo, porque ele está introduzindo. Tanto que ele fala para Simão Pedro, né? Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Se eu não te introduzir. Se não te. Fala no microfone, pastora. Aqui ele está dizendo o seguinte: se eu não te introduzir, se eu não te ligar ao Pai, não tem partes comigo. Sim. Foi a mesma coisa que o profeta faz com a sunamita. Exato. Se eu não te ligar ao Pai, isso aqui é uma ligação. Sim. É do indivíduo com o reino. Por isso que ele manda que nós façamos o mesmo. Por isso que a hospitalidade com a lavagem dos pés não está falando apenas de humildade, está falando muito mais. Muito mais, pastora, muito mais. É muito mais, é uma ligação. Sim, com a é a ligação com o reino, exatamente. É a ligação com o reino. É o que Abraão ali recebe daqueles homens. Quando eles recebem, a Bíblia diz, ali em Hebreus 13, que muitos receberam anjos sem saber. Sim. Foi o caso de Abraão. Sim. Ele pratica todo aquele ato de hospitalidade e ele ali os introduz na sua casa e ele vai receber a bênção por ter feito esse ato de hospitalidade correto segundo os ritos orientais. Sim. Não é? Aí a mesma coisa vai acontecer aqui com Yeshua. Exato. Você vê que tudo se dá numa refeição. Aí, ó. A refeição está aqui no versículo 2, durante a refeição. Essa refeição provavelmente não seja o ceder de Páscoa. É antes um pouquinho do ceder que vai acontecer essa refeição. Exato. Que ele vai sentar com eles e vai introduzi-los ao reino. Ao reino. Introduzindo ao reino para dar. Introduzi-los à casa. Exato. E com Abraão a presença divina ficou comprovada no momento do anúncio do milagre. Isso. Ali se comprova a presença divina com o anúncio do milagre. E Ló, mesmo estando dentro da casa, não viu o milagre, não observou o milagre, que todos os que estavam do lado de fora tentavam arrombar a porta para pegá-los, e eles ficaram cegos e não conseguiram até se cansar e ir embora. Ele não observou, ele não conseguiu ver isto, ele não viu um milagre que aconteceu ali e ele não observou. E aí, irmão, algo que me chamou muita atenção também, porque olhando os dois episódios, tanto lá com Abraão, quanto o episódio com Yeshua aqui, quando ele é narrado tudo o que aconteceu aqui,
eu observo muito forte a prudência, a qual tudo se ocorreu, tudo acontece. Prudência, na raiz, no dicionário hebraico, é aron, que é constatado pelo sinônimo, eu não sei pronunciar direito essa palavra, eu acho que é sakal, que significa ser hábil, ser sábio. Ser hábil, ser sábio. Prudência. Eu vou ler bem devagar isso aqui, que isso aqui eu achei muito lindo. A prudência consiste no uso habilidoso do conhecimento, no exercício da sabedoria. Trata-se de um cuidado habitual de evitar erros e seguir o mais sábio curso de ação acerca de qualquer questão. Envolve um sábio estado mental e espiritual, que resulta em atos ditados pela sabedoria. E quando a gente analisa isso aqui, as atitudes de Abraão, sendo totalmente cuidadoso, sendo prudente, seguindo os procedimentos que você ensinou, seguindo os procedimentos corretos de hospitalidade, como nós falamos, agindo em linha com aquilo que Adonai quer, com aquilo que Adonai quer. Olha só que coisa linda, vamos lá em Gênesis 18, olha a prudência. Abraão era um homem de fato muito sábio, olha a prudência de Abraão. Gênesis 18, versículo 3. O que ele diz quando ele está prostrado? Disse ele: Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes teu servo. Olha a prudência dele. Se achei graça aos teus olhos. Ao contrário que Ló fala o quê? Nada. Só lá no capítulo 19, perdão, no versículo 19 do capítulo 19, após ter recebido a ordem de fugir com a sua esposa e suas filhas, né? O que ele diz? Ele não diz: se achei graça aos teus olhos. Ele não fala: se achei graça. Ele fala: o teu servo achou graça. Ele afirma. Olha a soberba dele, olha a presunção dele. É completamente diferente o caráter de Abraão, o caráter de Ló. Um prostrado: se achei graça, não passes o teu servo. O outro não: achei graça, como está aqui, o teu servo achou graça aos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia, que a mim fizeste, salvando minha vida. Nesse momento a gente vê uma prudência muito grande, porque Abraão foi sábio e usou de prudência. A diferença é clara do coração de um e do coração do outro. E se não fosse por Abraão, Ló também não vivia não. Não viveria se não fosse por Abraão. Ele também não viveria. Não vive por quê? Porque não viveria por quê? Porque o clamor de Abraão junto aos Sim. anjos, quando ele vai destruir ali Sodoma e Gomorra, não como é que a gente pode dizer? Não é um clamor pelo perdão do pecado do povo. Porque ali o juízo já tinha sido estabelecido. Ele clama a favor do justo. Do justo. Se há algum justo na cidade. Então o clamor dele não é para que Adonai perdoasse toda aquela cidade, mas se houvesse algum justo ali naquela cidade. Ele fala isso bem claro ali no capítulo 18, a partir do verso 18 que você leu aí, 21, 22, 23, ele fala, ele vai clamar pelo justo, se há algum justo na cidade. Então o clamor é ali: se houver algum justo, há uma possibilidade de prática de justiça na cidade. Exato. Mas o que não encontrou, não havia ninguém. Não havia nenhuma prática de justiça. As atitudes de Yeshua, irmãos, elas são, não preciso nem comentar, porque ele foi perfeito em tudo. Yeshua foi perfeito em tudo. Mas eu me atrevo a dizer um itemzinho só sobre a prudência, que ele foi muito prudente, que é justamente o que? Ele ali, no momento que lavava, ele mesmo sabendo quem o entregaria, ele já sabia quem o entregaria, ele não fala o nome, ele não fala nada, somente menciona, mas ele não fala o nome, já sendo prudente. Por quê? Porque se ele provavelmente comenta o nome de alguém, haveria todo um tumulto, toda uma confusão entre os discípulos, acusações por conta de Judas que viria a entregá-lo no futuro. Ele foi prudente, ele foi sábio, ele não mencionou, soube esperar o tempo certo.
sobre executar conforme o Eterno estabelece, como sempre estabelece. Não é verdade? Falando de prudência, vamos lá em Provérbios 15, versículo 5. Provérbios, capítulo 15, versículo 5. Amém? Todos acharam? Sim. O tolo despreza a disciplina de seu pai, mas o que atende à correção mostra prudência. Vamos em Provérbios 19, 25. Peguei apenas 2 exemplos aqui, apesar que tem vários na Bíblia. Provérbios ainda, 19, versículo 25. Fere ao zombador, e o simples aprenderá a prudência. Repreende o entendido, e ele ganhará conhecimento. O prudente, quando é exortado, ele cresce, pastor, ele aprende. Porque ele sabe ouvir, ele sabe parar, ele sabe analisar, e ele aprende com isso. É o que está dizendo aqui no texto. Porque se nós não agirmos com prudência, se nós não agirmos com sabedoria, se eu não tiver calma, ou estar com meus ouvidos completamente atento ao que o Eterno determina para a minha vida, ou em uma situação com a minha família, ou em uma situação no meu trabalho, ou em uma situação dirigindo um carro no trânsito, o que pode acontecer? Eu posso ser precipitado, e sendo precipitado, eu posso vir a pecar contra o Eterno, e posso vir a ter confusão no trânsito, ou em casa, ou qualquer lugar que eu esteja. Tudo porque não fui prudente, não soube utilizar da sabedoria no quesito prudência. E aí eu sou totalmente precipitado, tomo atitudes rápidas que não deveriam ser tomadas, quando eu deveria ouvir. Tomo atitudes as quais podem estar me prejudicando ou prejudicando o outro, que é muito pior. Quando eu prejudico os outros, ainda é muito pior. Ou seja, ser precipitado não é bom, não é positivo. A prudência diz que a gente tem que ser calmo, escutar, analisar. Se tiver que buscar ao Eterno verdadeiramente, para que a gente não cometa o erro de sermos precipitados. Vamos em Provérbios ainda, 29 e 20. Vocês lembram daquela atitude de Pedro? Quando Pedro fala com Yeshua, que ele vai aonde ele for. Aí Yeshua disse que não era assim, que ele estava sendo precipitado. Sim. Em falar daquela forma, né? Depois ele vai negar Yeshua. Sim. Não, e no mesmo passagem que nós lemos aqui, pastora, Simão Pedro fala o quê? Me lava o corpo todo, me lava todo o corpo. Pedro era bem precipitado. Bem precipitado. Ele fala, não lava só o pé não, me lava o corpo inteiro logo. O Eterno, não, você já está limpo, tem que lavar os pés. Ali ele foi uma atitude. Ainda dos ritos. Exato. Não é que precisavam ser feitos, para ser introduzido em alguma presença importante, sim, né? Sim. Pedro não conhecia. Não conhecia. Aí ele vai negar Yeshua junto àquela... 3 vezes. 3 vezes, exatamente. É interessante, me vem à memória agora, que é a questão de Pedro, né? Ele vai ter um sonho 3 vezes ali em Atos capítulo 10, e ele vai introduzir os gentios nas promessas de Abraão. Ele recebe isso aí. Sim. Ele vai introduzir Atos capítulo 10, capítulo 11, ele vai introduzir os gentios na aliança de Abraão. Amém, amém. Que coisa linda, né, irmãos? Através de Yeshua. Sim. Capítulo 29, para falar rapidamente sobre precipitados. 29, versículo 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há ao tolo do que para ele. 29, 20, Provérbios, capítulo 29, versículo 20. Vou ler novamente. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Vamos continuar, 21, 5. É porque um homem precipitado, ele faz palavreados. Sim, exato. 21, versículo 5.
capítulo 21, versículo 5 de Provérbios. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, tão certamente quanto a pressa leva à pobreza. O precipitado, como dizem, né? Às vezes come a comida que não está pronta, às vezes ele comete um ato que ele não tem noção do problema que vai lhe causar à frente. Tudo porque ele foi apressado. Provérbios 19, versículo 2. Provérbios 19, versículo 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem se apressar e errar o caminho. Então, se eu não for prudente, se eu não tiver sabedoria nas minhas atitudes, eu posso errar o caminho, posso tomar decisões precipitadas e erradas. Existe um significado da urgência, que o tempo passou. Isso é um significado. Agora temos que tomar cuidado para não sermos precipitados, porque achamos que entendemos o outro lado. O lado da urgência, que o tempo passou, do ato que o Eterno manda executar, como a pastora explicou no começo. E no momento que eu sou precipitado, eu não ajo com prudência. Se eu não ajo com prudência, eu posso vir a pecar contra o Eterno. E vou ter algo ruim para a minha vida, para a minha família, para meus colegas, para a minha comunidade, para a congregação, não importa o lugar que eu esteja. Eu tenho que ter prudência para não ser precipitado. Muito forte, pastora, por isso que me chamou a atenção aqui. Ele o tempo todo ele é prudente, o tempo todo ele é prudente, e ele não é precipitado. Cito o exemplo, quando lá chegam os pastores em conflito, os pastores dele com os pastores de Ló. Ele faz o quê? Humildemente ele fala, não dá para viver junto, porque a terra já é pequena, escolhe uma terra. Ele podia pensar na cabeça dele, eu que trouxe você, você é meu sobrinho, sou mais velho, então tu tem que me respeitar, eu quero tal lugar. Não, escolhe você. E Ló vai e escolhe a terra que escolheu. Ele não é precipitado em momento algum nas suas atitudes. Age sempre com prudência. Vamos ao Salmo 11, versículo 3. Porque quando eu trabalho a minha vida para ser o mais prudente possível, trabalho a minha vida para evitar de ser precipitado, respeitando o que o Eterno determina, ouvindo a sua voz para a minha vida, serei abençoado, seremos abençoados. Salmo capítulo 11 é o salmo da paraxá dessa semana, e eu queria fechar com esse salmo com vocês, irmãos. Leomar, lê para a gente, por favor, depois eu volto, mas lê na calma que já lhe é prudente. Ok. Salmo capítulo 11. Amém. No Eterno me refugio. Como, pois, dizeis à minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Pois olha os ímpios, armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. O que pode fazer o justo? O Eterno está no seu santo templo. O trono do Eterno está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Eterno prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre. Um vento escaldante será a sua porção, pois o Eterno é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Amém, Pai, amém. Se eu digo que no Eterno me refugio, fica incoerente se eu ajo em momentos com atitudes precipitadas e não ajo com prudência, não é verdade? Porque eu não posso falar que eu descanso no Eterno e cometo alguns atos sendo precipitado, errados em minhas decisões, naquilo que eu falo, porque eu posso ser precipitado no falar, no ouvir, no olhar, não somente em atos, eu posso ser precipitado em várias áreas de minha vida, várias áreas da minha vida. Então eu preciso ter o cuidado, como o Abraão, ele foi o tempo todo prudente, ouvindo a voz, estando pronto para respeitar e obedecer a voz do Eterno, mesmo no momento difícil de decisão para ele, quando ali ele foi provado pelo Eterno junto com seu filho.
e foi determinado, mandado que ele o sacrificasse, ele foi prudente e ele ouviu. E a sua fé provou que ele era um com o Eterno, pastora. A fé que ele tinha no Eterno provou que ele era um. E que aquilo que os três fizeram lá atrás, o ato que ele fez de introdução, introduziram, ele verdadeiramente estava no reino. E ele tinha toda a liberdade, toda a capacidade, tudo que o Eterno queria que ele tivesse, ele tinha. E o Eterno não escolheu por acaso, ele não foi eleito por acaso, para que verdadeiramente ele fosse chamado pai de uma multidão, pai da nação de Israel, e desse da sua descendência a esse Isaac, depois Jacó. Mesmo sua esposa sendo estéril, mesmo a esposa de Isaac sendo estéril, mesmo a esposa de Jacó sendo também estéril, todas as três esposas do patriarcas, os três matriarcas, sobrenatural. Os três patriarcas tiveram as três esposas, todas as três estéreis, e depois de um tratamento deles, elas também tiveram o tratamento delas, para que assim pudessem ser chamadas de matriarcas. Amém? Prudência em nossas atitudes, nossas palavras e nossos atos. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde, que faça verdadeiramente o seu rosto resplandecer sobre nós, Eterno. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, em tudo que fizermos, com nossos filhos, com nossos amigos, com nossos irmãos, em nossos colegas de trabalho. Que verdadeiramente, ó Pai, nós podemos trabalhar nossas vidas pautado na justiça, no julgamento, vindo do Eterno, Pai, pautado em justiça e julgamento, Pai, para que nós possamos cada vez mais sermos pessoas melhores para Ti, pessoas que Tu olha para nós, pessoas que Te faz, ó Pai, ter o coração feliz, alegre por nossas atitudes, nossos gestos e aquilo que condiz com a Tua vontade, condiz com a Tua palavra, ó Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, amém, Pai, amém, amém. Vamos ficar em pé? Amém? Yevarei Adonai Bishmelecha, Yae Adonai Panavelecha Viruneca, Issa Adonai Panavelecha, Veasim Leha Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach, amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz, em nome de Yeshua, o Messias. Amém, Pai, e amém.